Servo do Senhor que vai trazer a palavra é Cristina, né? Servo do Senhor. Somos todos servos. Ministrar a palavra, Cristina, trazer uma palavra do céu para dentro da igreja. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite, através da vida da sua serva. Somos vasos na mão dele, que ele faça segundo a sua vontade e não a nossa. Que ele fale unicamente, exclusivamente aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Amém? Chama a missionária Natália, que está orando pela vida da serva do Senhor. Glória a Deus. Pai, Deus, poder, Deus, necessidade da igreja.
meditar na palavra do Senhor, e o Senhor nos abençoou. E o Senhor nos deu um tema, mas assim, a importância da prontidão espiritual em nossas vidas. Amém, igreja? Eu queria que a igreja repetisse comigo esse tema, porque eu quero que fique gravado no coração dos irmãos, amém? A importância, vamos no 3, é melhor, né? 1, 2, 3. A importância da prontidão espiritual em nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluias. O Senhor Jesus, Ele contou essa parábola para os discípulos. Os irmãos sabem que a parábola é uma comparação, né? É algo que o Senhor tem a dizer de uma forma simples, para que o seu público possa entender. Então, o público daquela época era um público simples, né? Então, o Senhor usou essa parábola para que eles pudessem entender o que o Senhor estava dizendo naquele momento, né? Deus, ele é simples, Jesus é simples, né? Ele usa as coisas simples para poder explicar de forma que a gente possa entender, né? Então, ele usou essa parábola. E Jesus utilizou essa parábola porque era uma descrição de um tópico, de um casamento judaico da época. Nessa parábola, era costume que os noivos fossem acompanhados de seus amigos, tarde à noite, à casa da noiva. E lá a noiva esperava por suas damas de honra, ou seja, as virgens, né? Que no caso aqui eram as virgens loucas e as virgens prudentes. Que ao serem visitadas, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deveriam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo. Então, quer dizer, elas, ao ouvirem que o esposo estava chegando, ou o noivo, porque elas saíam com as lâmpadas para poder iluminar o caminho. Então, as lâmpadas serviam para iluminar o caminho do noivo. E então elas saíram com aquelas lâmpadas, né? As prudentes e as nécias. Saíram com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo. Mas, irmãos, aquelas virgens esperando aquele noivo, veio a tardar, ele veio a demorar a chegar. Ele não chegava, o noivo, né? Então, ali o que aconteceu? Elas adormeceram, todas adormeceram. Na demora do esperando o noivo, porque o casamento acontecia à noite. Então, elas, por volta das 6 da noite, 7 da noite, era quando acontecia o casamento. E ali elas esperando o noivo, elas adormeceram porque o noivo demorou. Era meia-noite quando o noivo chegou.
prudente. A nossa lâmpada se apaga. As lâmpadas delas estavam se apagando, igreja, porque não tinha azeite. Dai o vosso azeite, diz para outra, dai o vosso azeite, porque o nosso azeite se apaga, nossas lâmpadas estão apagando. E não dava para participar da festa se não tivesse lamparina acesa na mão. Então não dava para elas irem ao encontro, elas ficaram desesperadas, porque não ia participar da festa, porque não tinha lamparinas acesas. Então entrou um desespero tão grande naquelas damas, que elas ficaram desesperadas e disseram para as virgens prudentes: dai-nos o vosso azeite, dai um pouco de azeite para que a gente possa manter as lamparinas acesas, porque a gente tem que ir ao encontro do noivo. Mas as prudentes, irmãos, disseram para as loucas: eu não posso dividir, a gente não pode dar o nosso azeite para vocês. Ide comprar, ide aqueles que vendem, comprai o azeite. E naquele momento ela pegou aquela palavra e foi comprar, mas já era tarde, meia-noite, não tinha lugar para comprar azeite, não tinha mais lugar onde poderia comprar o azeite. Então eu imagino o desespero daquelas mulheres, daquelas jovens, daquelas damas que não podiam entrar naquela festa, ficaram desesperadas. Aqui, irmãos, é onde o Senhor nos chama a atenção. Aleluia. É onde o Senhor nos dá a revelação da palavra, que eu creio que essa palavra já foi pregada muitas das vezes, que é uma das parábolas mais pregadas que tem na Bíblia. É a palavra das virgens loucas e das virgens prudentes. Aleluia. Aqui o Senhor nos ensina, irmãos, o que é uma virgem louca, né? Eu anotei algumas coisas aqui, como eu disse para a irmã, eu não estou enxergando muito bem, porque o meu óculos tem selo, irmão, está vencido. E a lente é 2.800 a lente do meu óculos. Então ainda não pude fazer, por isso que eu não estou conseguindo para enxergar direito na letra. Eu anotei algumas coisas, algumas características do que é as virgens loucas. As virgens loucas, irmãos, Jesus chamou de loucas, de nécias. Sabe o que é uma pessoa louca? É uma pessoa que não tem juízo. É uma pessoa que não tem raciocínio, irmão. Uma pessoa louca, uma pessoa imprudente. Mas o Senhor, nessa comparação, o Senhor nos chamou de loucas. Então eu anotei aqui que as loucas são as nécias. Elas representam aqueles crentes que vivem descuidados da vida, sem vigor espiritual. Aleluia. Os quais fazem pouco caso das responsabilidades espirituais, como a oração, a leitura da palavra, o amor fraternal, não se preocupe em viver uma vida santa. Essas são as loucas. Eu creio que aqui nessa igreja, irmãos, eu não vou falar se não tem, porque se Jesus deu a palavra, é porque tem alguém aqui assim. Mas que hoje, Jesus te convida a ser prudente. Hoje você não vai ser mais do lado daquela imprudente, você vai ficar do lado das prudentes, se você acatar a palavra do Senhor nessa noite. Então aquelas pessoas imprudentes, irmãos, são aquelas que não estão preparadas para o dia que o noivo Jesus Cristo voltará para nos tirar desta terra. Então as loucas, elas fazem pouco caso das coisas espirituais. Elas não ligam mais para a oração. A oração é uma coisa antiga, como a irmã está falando aqui, que os jovens, cadê os jovens na igreja?
querendo, igual Pedro, olhar para o vento, olhar para as ondas da vida. Aí eu ligo nos negócios da fé, eu pego o livro e vou ler. Aí levanto. Levanto de lá forte, irmãos. Igreja, vocês precisam ler esse livro. Ele é meio bastantezinho, mas ele nos ensina a orar. Aqueles homens passavam 5 horas de oração. 5 horas. Hoje a igreja é uma igreja apática. A igreja de hoje ora no máximo 1 hora. Não tem isso, ninguém ora mais que isso. É pouca igreja que ora 2 horas. Você encontra pouca igreja que ora 2 horas. Ora, é 40 minutos, meia hora, 20 minutos. Aquela hora súbia. E como quer ver a glória de Deus? Como que a gente quer ver a igreja cheia de almas? Se a gente não tiver o tempo para encher a lamparina de azeite. A gente precisa orar a igreja. A gente precisa clamar ao Senhor. Essa igreja, as virgens prudentes, irmãos, elas tinham comunhão com o Senhor. Elas eram cheias do azeite do Espírito Santo. Aqueles homens oravam 1 hora, 4 horas, 5 horas, e eles viam como Deus salvava, como Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, como o Senhor fazia maravilhas. E hoje nós não oramos, igreja. A igreja não ora, não é só essa igreja, é todas as igrejas que são assim. Outro dia eu fui numa igreja que era uma pista, eu sempre vou no curso de libertação à tarde nessa igreja. É lá no Colorado, eu vou falar o nome da igreja por ética. E eu vou sempre nessa igreja. O Colorado tem várias igrejas, só falei Colorado, mas tem várias, né? Irmãos, eu amo aquela igreja, o curso de libertação lá é uma bênção. É uma igreja que é cheia, lotada à tarde de curso de libertação. Aí eu falei assim, olha, essa igreja é uma bênção, eu vou no sítio de oração orar, porque eu sei que lá vai ser uma bênção. Irmãos, eu cheguei na igreja, irmãos, tinha umas 5 pessoas, a igreja é lotada. Eu disse, meu Deus, mas amém, até então é Pedro, Tiago, João mesmo, difícil você achar a igreja toda. Mas quando, irmãos, duraram 20 minutos, digo, meu Deus, não deu tempo de eu confessar ao Senhor os meus pecados, não deu tempo de eu abrir o meu coração diante do Senhor para falar das minhas misérias. Quando eu estava orando, irmãos, levantou a igreja, digo, meu Senhor, 20 minutos de oração, igreja. Como que a gente quer ver a glória de Deus? Como que a gente quer ver, irmãos, os milagres, as curas? Como que a gente quer ver o batismo do Espírito Santo, igreja? O batismo do Espírito Santo está escasso nas igrejas. É difícil você ver uma pessoa batizada no Espírito Santo. Calabaia,
falou que ia voltar e até hoje não voltou. Aleluia a Deus. Jesus vai demorar ainda vir. Ele vai demorar, não vai vir agora. É assim, irmãos, que as loucas pensam. Elas não estão preparadas. Mas que nesta noite o Espírito de Deus venha nos preparar para a volta de Jesus. Para quando o Senhor raiar na chuva, quando o som da trombeta tocar, que toda a igreja possa ouvir o som da trombeta e estar preparada para isso. O Senhor quer nos preparar, irmãos, porque Jesus voltará. Jesus voltará, irmãos. Ainda que ele tarde, você tem que estar preparado, igreja. Como que está preparado? Preparada é cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o vínculo que vai levar a igreja a Cristo. Quem não tiver o Espírito Santo não sobe, irmãos. O Espírito Santo é o vínculo que leva a Cristo no arrebatamento. Jesus vai chamar todo aquele que tem um selo. E o selo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na vida daquele que tem uma vida contínua com Deus. Uma vida contínua espiritualmente ali diante do Senhor. Uma vida de oração. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida, irmãos, que tem uma vida de amor também, porque não é só o espiritual, mas que a gente possa também viver em amor, em união, que a gente possa viver em concordância. Isso também é característica da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela está preparada para este momento. Ela vive no amor fraternal. A noiva de Cristo, ela tem comunhão com os irmãos. A noiva de Cristo, ela tem união. A noiva de Cristo, ela perdoa, ela tem perdão, ela tem amor. A noiva de Cristo, irmão, ela está em união aqui com a igreja. Essa é a noiva do Senhor. E o Senhor voltará. Eclesiastes, irmãos, no capítulo de número 8, 9, 8, diz assim: em todo tempo seja alva a tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo as vestes fala de obra. Em todo tempo os nossos atos, seja atos de justiça, seja atos de santidade. Que em todo tempo, irmão, nós estejamos cheios do azeite que é símbolo do Espírito Santo. Que nós possamos estar cheios do Senhor em todo tempo, porque a gente não sabe quando o noivo voltará a nos chamar. A irmã falou aqui, essa jovem, ela estava contando que ela na maternidade, ela pensou que Jesus ia levar ela. Naquele momento eu lembrei da palavra do Senhor. Ela disse: Deus, eu vou partir agora. Então a gente não sabe se Jesus vai nos chamar individual ou se Senhor vai nos chamar coletivamente no arrebatamento. Nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor a todo instante, igreja, porque nós poderemos sair daqui e partir para a eternidade, ou até mesmo aqui agora na igreja. O Senhor pode voltar agora, igreja. E como é que está a sua vida? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Está preparado para a festa que o Senhor está preparando para nós? Porque o noivo está voltando para buscar a noiva. E a noiva é a igreja. A noiva sou eu, a noiva é você. Nós temos que estar prontos, igreja, para encontrar com o Senhor. Essa palavra, igreja, vem da parte do Senhor. Eu consagrei, eu jejuei para estar aqui. Toda vez que eu tenho um convite para levar a palavra do Senhor, o culto no lar, igreja, eu jejuo, eu oro. Sempre isso, irmãos, porque a palavra vem do Senhor. E foi essa palavra que o Senhor me deu. Fala para a minha igreja se preparar, porque eu estou às portas. Fala para a minha igreja se preparar, porque eu estou voltando. Vamos nos preparar, irmãos, porque o nosso mestre, o nosso Salvador está à porta para nos arrebatar deste mundo. Quem é que quer, irmãos, ir morar na glória? Todos nós queremos, né? Todos nós queremos ir morar no céu, mas tem um preço a pagar, igreja. Tem um preço de renúncia, tem um preço de buscar o reino de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomada força, e são poucos que alcançam. Então nada, irmãos, que vem do céu, como o Senhor disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm do alto. As coisas que vêm do alto têm preço. Não é fácil, não é fácil ler Bíblia. Mas nós temos que ler, porque aqui, irmãos, é onde diz, onde fala do nosso Senhor. Você quer conhecer Jesus, leia a Bíblia.
jejuar para buscar o Senhor. É um tempo, irmão, que você vai separar para Cristo, aquele momento, seja o tempo que você aguentar, 3 horas, 4 horas, meio-dia, mas você precisa se consagrar para se revestir do poder de Deus. Se revestir do Senhor é necessário, irmãos, que a igreja consagre, que a igreja jejue. Eu estou pregando para a igreja noiva de Cristo, aquela que ama as coisas de Deus, que ama buscar o Senhor. O Senhor diz que é santo, se santifique. Mais ainda, irmãos, não há limite para se santificar, irmãos. Não há limite para a gente buscar o Senhor. É uma vida contínua. A gente não pode parar. Eu fazia isso quando era nova convertida. Eu orava muito, eu jejuava muito. Hoje, o novo convertido, hoje eu não faço mais isso. Mas você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar às primeiras obras. Porque o Senhor te chama hoje para o primeiro amor. Você caiu, o Senhor quer te levantar nessa noite. Tem um provérbio que não é bíblico, mas é uma coisa sincera, né? Diz assim, que o cair é do homem e o levantar de Deus. Não é um provérbio bíblico, mas é verdade. A gente cai todo instante porque somos pecadores. A gente não peca porque a gente quer pecar. A gente peca porque a gente é pecador. Mas o Senhor nos levanta. Quando a gente se dobra diante do Senhor e reconhece que a gente caiu, na caminhada a gente caiu. Eu não sei aonde você caiu, mas nessa noite Deus te chama. Nessa noite Deus quer te levantar. Talvez você caiu na oração. Eu não oro mais como eu oro, irmã Cristina. Eu não oro mais como eu orava. Eu não jejuo mais como eu jejuava. Eu não leio a Bíblia mais como eu lia. Mas o Senhor hoje, nesta noite, Ele quer te dar graça. Ele quer te levantar. Aonde você caiu, ela vai assombrar. Porque você precisa estar pronto. Porque o noivo está à porta. Aleluia. Jesus está à porta, igreja. As profecias já se cumpriram. Israel, que é o nosso relógio, nós estamos vendo o que está acontecendo com Israel. É o relógio, igreja. Jesus está à porta. Eu aguardo Jesus hoje, igreja. Aleluia. E eu tenho certeza que a maioria também aqui aguarda Jesus. Glória a Deus. Que sejam todos que aguardem Jesus nessa noite. Que não seja a maioria, que não seja a minoria, mas que sejam todos, que estejam preparados para o Senhor, para o encontro com o Senhor. O Senhor diz, irmãos, em Efésios, não me embriagueis, Efésios 5:18. Não me embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu creio que aqui ninguém se embriaga, porque a nossa doutrina nos ensina a não fazer uso de bebida alcoólica, né? Mas o que nos chama a atenção aqui é para a gente se encher do Espírito Santo. Irmãos, eu fico imaginando que se não embriagueis com vinho onde há contenda, a gente sabe como que fica uma pessoa bêbada, né? Ela fica, realmente não fica capengando, caindo, falando embolado, né? É assim que fica bêbado, uma pessoa bêbada. Mas o Senhor diz que é para a gente ficar assim, mas no Espírito Santo. Como ficavam ali a igreja no dia de Pentecostes, que ninguém podia entrar naquela igreja, porque ali eles estavam embriagados, eles estavam cheios, transbordando do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor diz que encham até transbordar do Espírito Santo. Aleluia. Se encham do Espírito, igreja, nessa noite. O Senhor nos chama
vida em que muitos estão levando. Não se conforme de uma vida apática, mas busque o Senhor, como nós lemos aqui o tema, né? A importância da prontidão espiritual em nossas vidas. Esteja pronto para o dia do arrebatamento. Esteja pronto porque o Senhor voltará. Já pensou a igreja do Senhor? 30 anos na igreja, 28. E Jesus voltar a ficar. Nem desfrutou de muito do mundo e nem desfrutou da igreja, das maravilhas que o Senhor tem para nós. Quantos crentes, irmãos, eu acredito que o derramado do Espírito Santo, o falar em línguas, que é o batismo, o revestimento de poder, a evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é falar em línguas. Não que ela não tenha o Espírito Santo, ela tem, mas ela precisa transbordar do Espírito Santo. É o falar em línguas. Então, às vezes, a pessoa está 30 anos na igreja e não recebeu ainda o dom de línguas, né? Não recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas nessa noite, o Senhor te convida a ser transbordado no Espírito Santo de Deus. É tempo de buscar. Eu fico bem assim, irmãos. Eu acho que a pessoa não recebeu porque não buscou. Porque a palavra do Senhor diz no Evangelho, que agora não sei onde está, diz assim que o Senhor, Ele é o Pai bom, não é? O nosso Pai sendo mal, sabe dar boas dádivas ao vosso filho, né? Quer dizer, o filho pedindo um pão, ele não vai dar uma pedra, né? Para ele, né? Pedindo um peixe, ele não vai dar uma serpente. Então ele diz assim: quanto mais o vosso Pai lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então quem não recebeu o Espírito Santo é porque não pediu. Só que é uma busca incessante, você tem que ficar ali, que nem o Senhor falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, é pela graça de Deus que todo crente receba o batismo do Espírito Santo. É da vontade do Senhor que todos sejam transbordados do Espírito Santo de Deus. Então se encha até transbordar do Espírito Santo, igreja. Desperta, igreja do Senhor nesta noite, porque o noivo está à porta. Jesus está à porta para nos buscar. Irmãos, eu disse para os irmãos, e estou em cima do altar de Deus. Se eu disser aqui algo que eu não viva, que o Espírito de Deus possa me iluminar. Calabaia súbia, Deus possa me iluminar, ilumina mesmo, irmãos. Porque o mesmo Deus que esteve ali em Atos dos Apóstolos é o mesmo de hoje. Nós estamos indo sempre na graça, mas o Deus de amor, Ele é justiça também. O mesmo Deus que fez com que Safira e Ananias caíssem ali duro é o mesmo Deus de hoje. Então a gente tem que ter muito temor e tremor ao falar a palavra de Deus. Vamos falar aqui nesse público, que é um lugar santo. Eu aguardo a vinda do Senhor, irmão. E Calabaia súbia, desde o dia que eu aceitei Jesus até hoje. E Calabaia súbia, eu espero o Senhor até hoje. Calabaia súbia, eu aguardo a vinda do Senhor. Eu disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor veio um dia, eu vou alegar o teu nome. O Senhor pode me tirar da terra antes. Calabaia súbia, o Senhor pode me tirar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde. Eu vim de uma família espírita, do candomblé. Eu nunca fui macumbeira, nem feiticeira, nunca recebi demônios, mas a minha mãe é assim. Então eu sei de onde o Senhor me tirou. O irmão cantou um hino tão lindo aqui. A minha alma está longe do caminho do céu. Irmãos, eu chorei, eu choro sempre. Tem 28 anos que Jesus me chamou, eu era jovem. Mas até hoje eu espero o Senhor. Aleluia. Calabaia súbia, eu espero o Senhor me tirar desse mundo.
resolver a mesa, seu cantinho, aí onde você está. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O Senhor deu essa palavra, não sei se foi para metade da igreja, como foi aqui, se foi para 99% da igreja, mas que seja só para uma pessoa. A graça e a misericórdia de Deus ainda está aqui. A graça do Senhor ainda está. E quando, irmãos, a gente não ouviu o som da trombeta, ainda há esperança. Então, se tem alguém aqui, irmãos, que está agindo como louco, porque quem não espera a volta de Jesus é um louco. Está na igreja, mas é um louco. Jesus chamou de louco. Né? O Senhor falou assim: eu tenho muito depósito. Lucas, no capítulo de número 12, eu esqueci o versículo, deixa eu anotar aqui, eu lembro que é Lucas 12, eu só anotei esse versículo. Lucas 18, acho que é 18, 20. Está escrito assim que um homem, ele estava preparado para viver nesse mundo durante muito tempo, porque ele era muito rico. Ele tinha juntado muito no seu celeiro, tinha muitos bens materiais. Então ele disse: agora algo, eu vou comer, eu vou beber, eu vou folgar, porque eu não preciso mais nem trabalhar. Eu tenho dinheiro para viver a vida inteira e eu vou viver muitos anos. Mas o Senhor disse assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O homem estava preparado para viver nessa terra, mas não estava preparado para a eternidade. Então, se tem alguém aqui, irmãos, que não está preparado para a eternidade, nós vamos orar agora. E você vai clamar ao Senhor. Você vai pedir perdão ao Senhor. E você vai pedir para o Senhor graça. Você vai pedir para o Senhor ânimo. Você vai pedir para o Senhor disposição para você ler a Bíblia. Disposição para orar. Eu também vou pedir, porque não é fácil, irmãos. A gente pega a Bíblia para ler, dá sono. Já passei 5 minutinhos, mas rapidinho, nós vamos só orar. Dá sono para ler a Bíblia. Dá disposição. Você fica no WhatsApp, você fica na internet. A hora passa 2 horas, você não sente nada. Porque é tudo que envolve a carne, não farda ela. Mas tudo que vai oposto à carne, ela se enche. É peso, é enfardo, é canseira. Mas que o Espírito de Deus, nesta noite, nos ajude.
pessoal queimou aqui, vai ter que fazer uma classe que eu não sei, criança de 8 ou 9 anos. Mas está tudo bem. Só que ela tem como ir trabalhando. Os irmãos venham orar em nome de Jesus, me perdoem, vou ter que estar lá às 8 horas da manhã, não tenho nem ideia. Se der tempo para terminar cedo do vídeo, que termine, estaremos aqui. Né? Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus com o seu povo permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Aqueles que creem e recebem, digam.